Meus queridos e maravilhosos alunos, nós estamos aqui falando de um assunto importantíssimo para o assistente administrativo. O assistente administrativo ele vai lidar no seu dia a dia, nas suas funções, com arquivos. E é importante vocês anotarem todos os pontos importantes sobre a questão do arquivo. Então, vamos dar uma continuidade, um assunto de arquivologia. Continuar aqui, vamos lá, focar aqui, minha querida Yara. Que o professor hoje está com a língua enrolada. Não pode. Não pode, meu Deus do céu. Dica legal, gente. A gente estava falando de diferença de arquivos especiais e especializados. Muitos surgiram uma dúvida. Professor, eu não consegui. Para mim, especializado e especial é a mesma coisa. Não é, gente. Não é a mesma coisa. Tá? Os arquivos especiais estão relacionados à forma física do documento, como foto, filme, microfilme. Isso é algo especial. Pendrive com fotos do casamento, alguma coisa do tipo. Certo? E quando eu coloco aí arquivos especializados, está relacionado a um assunto específico, como arquivos de engenharia, como falei para vocês, arquivo médico, arquivo cartográfico, vocês estão vendo? São áreas especializadas. Que só quem vai entender, quem é especializado na área. Não tem condição. Quem não é especializado não tem uma mínima condição de entender a diferença. Por isso que é uma dica legal para vocês. Vocês conseguiram compreender? Então aí, essa compreensão, ela é importante. Essa compreensão, ela é de suma importância. Certo, meus queridos alunos? E nós temos um assunto que é que vocês devem anotar e repetir e estudar até vocês aprenderem, que é o estágio da evolução da arquivologia, que é o arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. O arquivo corrente são arquivos que guardam os documentos mais novos e mais utilizados pelas instituições. No arquivo corrente, os documentos possuem grande frequência de uso, possuem fins administrativos. Já o arquivo intermediário são arquivos que guardam os documentos menos utilizados pelas instituições. No arquivo intermediário, gente, os documentos possuem baixa frequência de uso, mas ainda possuem fim administrativo. O arquivo permanente são arquivos que guardam os documentos que já têm cumprido seu fim administrativo. Muita gente chama o arquivo permanente de arquivo morto. Só que na arquivologia eles não aceitam muito essa terminologia. Que não é muito legal falar desse tipo. Arquivo morto, professor. Não é. Certo? Então nós temos que tomar cuidado. Então os arquivos que guardam os documentos mais novos são utilizados todo dia. São aqueles arquivos que são mais usados, é arquivo corrente. Aqueles com menos uso, possuem com menos frequência, baixa frequência, intermediário. Aqueles que não têm mais uso, ou seja, foi cumprido a sua função administrativa, ele já possui um valor histórico. Aí eu quero que vocês foquem na coisa. Esse arquivo corrente e esse arquivo intermediário, ele tem um valor primário para a instituição. Já o arquivo permanente, ele tem um valor secundário, também conhecido como histórico, para a instituição. Só isso que eu quero que vocês aprendam, porque isso cai em concurso pra caramba. E outra, quando eu tiro do arquivo corrente um documento, passo para um arquivo intermediário, eu estou fazendo uma transferência. Uma transferência. Não esqueça disso. Agora, quando eu saio daqui, ó, do arquivo corrente e jogo esse documento no arquivo permanente, eu estou fazendo um recolhimento. Tu acredita nisso que eles inventaram essas classificações para gente
não fazer uma pegadinha, né? Pode-se dizer, uma pegadinha. Cuidado, meus queridos. Eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Pegadinhas que pode acontecer. Então, professor, se eu sair do arquivo corrente para o arquivo permanente, intermediário, significa o quê? Transferência. Se eu sair do arquivo corrente para o arquivo permanente, significa recolhimento. Da mesma forma, o arquivo intermediário para o arquivo permanente se chama-se recolhimento. Outro ponto importante, o arquivo corrente e o arquivo intermediário, eles têm valor primário. Já o arquivo permanente, ele não tem valor primário, ele tem valor secundário, conhecido como histórico. Valor primário, também valor administrativo, é a mesma coisa. Pronto. Dica legal. O arquivo intermediário também pode ser denominado como purgatório. Eita. Pode ser, é sério, pessoal. Segundo a Marilene Paz, ela coloca assim. Certo? Purgatório, fica lá. Um dia você será julgado do documento. Ou você vai para o lixo, ou você vai ser descartado, eliminado, ou você vai para o céu, que é para onde? O arquivo permanente. Certo? O arquivo permanente é como se fosse o céu. E o arquivo intermediário é como se fosse o purgatório. Se eu descarto você para o lixo ou para o céu, né? Pode-se dizer assim nessa brincadeira, nesse trocadilho, para ficar mais fácil nossa didática. Então, professor, o arquivo corrente é a fase em que os documentos são criados. Nesta fase, os documentos tramitam bastante e são muito consultados. Os arquivos correntes se localizam nos próprios setores que produzem, né? Recebem documentos como arquivos setoriais. Arquivos setoriais, meus caros, nada mais, nada menos, são arquivos de setores. Por exemplo, setor contábil, setor administrativo, certo? Setor contábil, setor administrativo, tal. Esses setores são arquivos setoriais. O setor contábil produz relatórios contábeis, só serve para a área de contabilidade. Ou locais, né? O arquivo central. Aqui, por exemplo, no Canal Educação tem um arquivo central, geral, onde ficam todos os documentos, certo? Então, isso é a diferença, certo? Do arquivo corrente. Dica legal em relação ao arquivo intermediário, meus queridos. É a fase em que os documentos ainda têm valor administrativo, mas são poucos consultados. Permitem que os setores otimizem o seu espaço. Não há necessidade de serem conservados próximos aos setores, tá? Nesta fase, os documentos aguardam sua destinação. Como eu falo para vocês, não é um purgatório, então eu posso ver a questão da eliminação ou a guarda permanente, certo? Também chamado de limpo ou purgatório. Dica legal do permanente. É a fase que os documentos perdem seu valor administrativo e são guardados pelo seu valor histórico. Aprende isso aqui, gente. Valor secundário é a mesma coisa de valor histórico. Valor secundário é a mesma coisa de probatório ou informativo. Porque os concursos adoram esses nomes. É impressionante que você um dia pretende fazer um concurso para a área administrativa, para a prefeitura, para o MPU, para o Tribunal de Justiça, para o Instituto Federal agora, para o concurso de união. Ele pode cair essas coisinhas, gente. Essas coisinhas pega, galera. Pega mesmo. Como eu falo para vocês. Então, o nível, o arquivo corrente e o arquivo intermediário, eles têm valor primário ou administrativo. Anote. Anote. O arquivo intermediário e o corrente tem um valor que administrativo ou primário. E o arquivo permanente, professor? Eles têm apenas o valor secundário, também conhecido como valor histórico e informativo. Certo? Nós temos que... Oi. Estão conseguindo compreender? Pronto. Então, a organização do arquivo. Vamos lá para a questão da organização dos arquivos. Organização dos arquivos. No momento em que a organização toma a decisão de organizar o seu arquivo, é necessário que seja realizada uma campanha de sensibilização com toda a empresa, envolvendo diversos níveis hierárquicos, com o objetivo de envolver todos no projeto. A organização de um arquivo, gente, da instituição ocorre em 4 etapas. 4.
Não havia, é um assunto novo, a gente não havia trabalhado ainda, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro passo, tem que estar fazendo levantamento de dados na hora de a gente estar fazendo a organização do arquivo, análise de dados coletadas, planejamento, implementação e acompanhamento desses arquivos. Porque, gente, um arquivo, se você perder um documento desse tipo, meu querido, não queira perder um documento desse tipo, não. Não queira, porque vai dar BO. Se você acabar perdendo um documento de qualquer instituição, seja pública ou privada, dá BO, como diz meu primo. Rapaz, vai dar BO. Então, por isso que é importante a gente saber distinguir quais os documentos que são importantes e os que não são importantes. Então, o que seria, professor, esse levantamento de dados, professor Gilvan? Nesta fase, é necessário realizar o estudo, o exame de estatutos, regime, regulamentos, normas, organogramas. É necessário uma fase de conhecer os dados relativos aos documentos que circulam na instituição. Então, tem que ver, fazer o levantamento. O que é importante e o que não é importante. Professor Gilvan, dica legal em relação à organização de arquivos quando eu falo de levantamento. É necessário conhecer, analisar e estudar o que, professor? As normas, os organogramas, o estatuto e regimento da empresa. Essa é uma dica importante, porque assim que você é contratado, você tem que saber todas as normas, todos os organogramas da empresa, todo o estatuto, os gêneros de documentos. Professor, quais são os gêneros de documentos que são utilizados dentro da instituição, professor Gilvan? Aí você tem que saber se é o textual, se é o incorgráfico, se é o sonoro. Professor, quais são as espécies de documentos mais frequentes que são utilizados dentro da empresa? É relatório? É ofício? É memorando? Que tipo de documentos que a empresa mais utiliza? É até importante vocês saberem utilizar esse tipo de documento. Aviso, memorando, que são os documentos oficiais, tá, gente? Documentos oficiais. Modelos e formulários em uso. Quantidade e estado de conservação do acervo. Métodos de arquivamentos utilizados. Existência de registro e protocolo. Média de arquivamento diário. Controle de empréstimos e consulta. Existência de normas e manuais de arquivos. Certo? É importante a gente utilizar normas, organogramas, estatuto, regimento, espécie, modelos, quantidade de estado de conservação, método de arquivamento, existência. Gente, é tanta coisa que a gente tem que utilizar. Vocês nem imaginam o quanto. Então, dica legal em relação aos artigos, em relação ao levantamento. É necessário conhecer a quantidade de servidores no arquivo, a formação profissional e a escolaridade. Por quê? Porque isso aí ajuda a questão da organização. Quanto maior conhecimento técnico que você tem em relação a um arquivo, melhor para se fazer o levantamento, tá, meus queridos? Então, a quantidade de equipamentos, modelo e estado de uso também é outra preocupação quando a gente se faz organização de arquivos. Tem que olhar a situação física do arquivo, a área ocupada. Gente, uma coisa que eu garanto para vocês, se não tiver uma boa luminosidade, se tiver um lugar muito úmido, os papéis, eles criam fungo. Não queira ter fungo quando o documento, quando fede a fungo, gente. Quando fede a mofo, quer dizer, meu querido, eu sou alérgico àquela catinga de livro que fica fedendo a fungo, certo? A mofo. Meu amigo, eu não aguento. Eu espirro, eu acho que eu falta arrancar o meu nariz, certo? Então, tipo de conservação para poder, por exemplo, os livros lá em casa eu sempre gosto de guardar em lugares para não criar fungos, certo? Guardado no escuro, esse eu não guardo, certo? Eu sempre deixo. Todo dia eu faço uma limpeza, todo final de semana eu faço uma limpeza na minha mini biblioteca. Sempre dou uma olhada, vejo o que eu posso doar, o que eu não dou, entendeu? Eu faço isso. Eu não tenho apego mais a livro. Antigamente eu tinha um livro lá em casa, de Segredo de Luísa, de 2001.
Já estava bem velhinho, aí eu acabei doando alguns livros para a biblioteca da UEMA de Timon, certo? Eu fiz uma doação. Então, meus queridos alunos, eu gosto, é importante a gente também descartar o que você não está mais usando, entendeu? Eu só não tive coragem de fazer agora, essa semana. Eu acho que vou fazer nas férias uma limpeza geral para jogar um monte de papel, porque pense uma pessoa que acumula papel, professor, gente. Eu acho que qualquer pessoa, né, acumula muito papel. Toda hora é acumulação de papel. Então, outra coisa que nós temos que tomar cuidado quando se trabalha na organização de arquivos é ver a questão da proteção contra incêndio, certo? Pensa uma coisa bem sensível, é papel, certo? Bem sensível mesmo. Professor Givan, quando eu faço esse tipo de levantamento e as análises dos dados coletados, professor Givan, nesta fase, com base nos dados coletados no levantamento, será feito um diagnóstico sobre a real situação desse arquivo. Com base nesse diagnóstico, irá propor alterações, modificações necessárias. Por exemplo, o diagnóstico ele deve implicar os pontos de atrito, as falhas existentes na instituição quanto aos usos dos arquivos. A organização dos arquivos, gente, que é a análise de dados, é a elaboração desse diagnóstico. Tem que ser elaborado o diagnóstico, porque sem o diagnóstico, saber o que é útil, o que é útil e o que não é. Certo? Uma fase de suma importância. Planejamento. Nesta fase será elaborado um plano arquivístico. Ele definirá a posição do arquivo na estrutura, os serviços, as normas, todo o recurso necessário. Dica legal da organização de arquivos, gente, é o planejamento. Deve considerar o quê? Posição do arquivo na estrutura do órgão, centralização, descentralização, entendeu? Método de arquivamento, isso aí que nós vamos ver, tá, gente? Método de arquivamento nas próximas aulas, que eu acho importante, certo? A organização dos arquivos quando a gente faz o levantamento. A posição do arquivo na estrutura do órgão, centralização e descentralização do arquivo. Normas de funcionamento, qualificação de recursos humanos, instalações e equipamentos, constituições de arquivos intermediário e permanente, recursos financeiros necessários e disponíveis. Então, deve-se considerar todos esses pontos. Então, existe... professor, quer dizer que existe um método de arquivamento? Existe um plano arquivista? Existe. Tá, gente? Um método de arquivamento alfabético. Alfanumérico. Professor, quer dizer que existe isso também? Isso. Esses métodos de arquivamento, vocês vão ver muitos. Então, existe 4 tipos. 4 tipos de métodos de arquivamento. 4. Vou até deixar aqui para vocês não esquecerem. Vocês podem organizar um documento. Eu vou botar em letra maiúscula, que fica até mais fácil. Certo? Quais são, professor? O numérico. Por ordem, numérico. Certo? É muito comum. É muito comum o numérico. Certo? É um método de arquivamento numérico. 1, 2, por ordem. 01, 02, 03. Existe também, meus queridos alunos, o alfabético. O alfabético. Sabia que pode misturar os dois? Alfanumérico. Certo, professor. Pode. Pode. Tá aí. O numérico e o alfabético. Porém, eu posso misturar os dois. Por exemplo, eu posso misturar. Eu quero procurar um documento GD001. Alfanumérico. Certo? Geográfico, professor. Por regiões. Geográfico.
geográfico também. E por último, ideográfico. Depois eu vou explicar isso para vocês numa aula posterior. Hoje é só introdução. É só para vocês pesquisarem, tá? Eu não vou falar desse assunto hoje. Então, existem diversos métodos de arquivamentos que podem ser utilizados, sendo que 4 tipos são considerados básicos e mais comuns. Existem vários métodos. Alfanumérico é um método, mas o mais comum é o ideográfico, numérico, alfabético e o geográfico, certo? Esses métodos de arquivamentos, certo? Existe o método eletrônico, existe o método temático, certo? Existe o arquivamento por assunto. Gente, é muita coisa. Os métodos mais comuns é isso. Então, os métodos de arquivamentos, eles precisam ser estudados. Existe o método alfanumérico, como eu falei para vocês, onde eu vou dividir em decimal, automático, moderno. Método duplex, certo? Que é a parte de sistema ideográfico, numérico. Gente, é muito. É vários métodos que são utilizados. Por isso que tem que existir o plano arquivístico. O plano arquivístico. Implementação, professor, e acompanhamento. É nessa fase que foi planejado, será colocado em prática, será executado e será implantado. Nesta fase, que as orientações e normas descritas no manual do arquivo serão implementadas. Dica legal, organização. Implementação e acompanhamento e controle de tudo que foi planejado. Eu tenho que colocar. Tudo que foi planejado. Implementação das orientações descritas no manual do arquivo. O manual do arquivo, gente, deve ser revisto, atualizado, necessário. São pontos necessários. Então, dentro dessa gestão desses documentos, gente, o que seria gestão de documentos? Conjunto de documentos ou procedimentos, ou operações técnicas, referentes à atividade de produção, tramitação e uso, avaliação e arquivamento de documentos em fases corrente, intermediária, visando a sua eliminação, reconhecimento por guarda permanente. A gestão de documentos, gente, é atingida por meio de planejamento, organização, controle, coordenação dos recursos humanos, do espaço físico, dos equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar o ciclo documental. Então, a gestão de documentos é atingida por meio de planejamento. Então, nós temos que colocar as 4 funções administrativas aí que a gente aprendeu no início das aulas, que é o planejamento, organização, controle e coordenação de recursos humanos, dos espaços físicos, dos equipamentos, dos objetivos de aperfeiçoar esse ciclo documental. Dica legal. Qualquer atividade que vise controlar, meus queridos alunos, o fluxo de documentos existente e de assegurar a eficiência das atividades. É gestão documental. Então, professor Gilvan, vocês como assistentes administrativos, vocês vão trabalhar com gestão documental. Vocês como assistentes administrativos, vocês precisarão aprender sem erro como é que faz, como é que organiza os arquivos. Vocês, meus alunos, têm que utilizar isso aí. É importante demais vocês saberem mexer em gestão de documentos. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. O assistente administrativo, ele trabalha com esses procedimentos, com essas técnicas de transmissão, protocolo, arquivamento, fases corrente, intermediária, tudo isso. Os documentos é por meio de planejamento, organização, controle, coordenação de recursos humanos, espaço físico, de equipamento, com o objetivo de aperfeiçoar o ciclo documental, meus queridos amigos.
Então, qualquer atividade que vise controlar esses fluxos de documentos existentes tem que assegurar a eficiência das atividades. Você não pode esquecer disso, certo? Então, dica legal em relação à gestão de documentos, que são seus objetivos. Quais são os objetivos da gestão de documentos que o assistente administrativo devem garantir, assegurar de forma eficiente? Vocês, assistentes administrativos, quando for trabalhar com gestão de documentos, vocês devem garantir, assegurar de forma eficiente a produção, a administração, manutenção e destinação desses documentos que vocês vão produzir no dia a dia. Certo? É o ponto número 1. Ponto número 2. Garantir que a informação estará disponível no momento necessário ao usuário. Instituição, Estado, pessoa. É um ponto número 2. Vocês devem fazer isso. Ponto número 3. Eliminação de documentos que não possuem valor administrativo, fiscal, legal ou para os fins de pesquisa científica ou histórica. Eliminação de documentos que não possuem nenhuma finalidade. Só é para enchimento de espaço. Não pode. Tem que possuir. Certo? A eliminação de documentos que não possuem, de maneira alguma, valor administrativo, fiscal, legal ou para pesquisa científica ou histórica, pode eliminar. Pode eliminar, meu caro assistente administrativo. Outro ponto, meu caro assistente administrativo, assegurar o uso adequado da micrográfica, processamento automatizado de dados e outras técnicas de gestão de informação. Porque, gente, hoje em dia os arquivos em nuvens, arquivos em memórias, em computadores e tudo, é documentos. Precisam ser conservados, processados, tem que tomar cuidado. Contribuir para o acervo e a preservação de documentos, que deverão ser guardados e preservados para os seus valores históricos, científicos, valores secundários. Valores secundários. Gestão de documento acontece em 3 fases, meus queridos. 3. Exclusivamente em 3 fases. A gestão documental, que é, por exemplo, tem a produção, utilização e destinação. Repito, gestão documental acontece em 3 fases: produção, utilização e destinação. A elaboração de documento em razão das atividades específicas de uma instituição ou setor. Dica legal em relação à primeira fase. Eu tenho que fazer uma otimização na criação de documentos. Eu saber guardar adoado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu local. Evitar a reprodução desnecessária de documentos. Tem gente que produzem documentos desnecessários. Tudo isso, essa primeira fase, ocorre na fase corrente. Eu produzo um determinado documento na fase corrente. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, meus queridos alunos. É importante que nessa fase a gente observe. Gestão da documentação em relação à utilização, que é a segunda fase. Refere-se ao fluxo percorrido pelos documentos, necessários ao cumprimento de sua função administrativa, assim como sua guarda após o trâmite. Dica legal em relação a essa segunda fase é que essa fase envolve as atividades de protocolo. Opa, peraí, professor. Protocolo? Protocolo, classificação de documentos. Olha os assuntos que nós temos que controle de acesso, recuperação de informações, elaboração de instrumentos de recuperação. É desenvolvido pela gestão de arquivos correntes intermediários. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo aí? Então, meus queridos,
Isso que eu estou querendo mostrar para vocês, vocês vão trabalhar. Professor, tem um setor. Negócio de protocolo. O que é isso, setor protocolo? Protocolo, professor? Gente, protocolo significa, segundo o dicionário, um acordo, um regulamento, certo? Só que é um ato de fazer registro de documentos. Protocolo é o ato ou nota ou registro de documentos governamentais, correspondências oficiais. Isso que é protocolo. Então, as funções do protocolo, as funções do setor do protocolo é atender o público, receber documentos em geral, classificar os documentos recebidos, expedir documentos, pesquisar processos, distribuir documentos e processos de maneira interna, informar o andamento de processo, cadastrar processos e documentos. Então tá aí o que é o protocolo e para que serve o tipo de funções. Eu estou colocando para vocês, porque o protocolo ele trata de registro e controle de documentos. Ah, professor, que legal. Então, na segunda fase, que é desenvolvido em arquivo corrente intermediário, existe um setor chamado protocolo, que ele classifica a questão de documentos, ele registra, ele controla documentos que tramitam entre setor, sim. Ele torna possível o acesso às informações de fluxo de documentos que foram expedidos ou recebidos dentro da instituição. Ele faz isso. Então é importante nessa fase vocês aprenderem isso aí. A gestão documental ele faz também avaliação e destinação. Eu vou analisar, vou selecionar, vou fixar prazos. É a terceira fase. Eu vou decidir quais os documentos serão eliminados e quais serão preservados de maneira permanente. Isso acontece muito no arquivo corrente intermediário, certo? Nessa avaliação da gestão documentacional. Gestão de documentos na fase corrente. Procedimento de classificação, registro, atuação e controle de tramitação. Tem como objetivo de facilitar o acesso às informações contidas nos documentos. As unidades responsáveis por esses documentos são o arquivo e o protocolo. Diferença. Arquivo é guarda. Protocolo é os trâmites. O arquivo serve das comunicações. É algo interessante. Arquivo e protocolo. Dica legal sobre esses documentos intermediários. Os documentos intermediários, meus queridos, é responsável pela guarda física de documentos de uso que tem pouca frequência. Atende às consulta aos órgãos, setores depositantes, coordena a transferência de documentos ao seu depósito, aplica a tabela da temporalidade. Opa! Tabela, professor? Quer dizer que professor, eu entendi uma coisa. Que no setor permanente, eu pensei que permanecia para a vida toda. Não. Existem uma tabela. Certo? Todo documento existe a tabela de temporalidade. Vocês sabiam disso? Tabela de temporalidade de arquivo. Como assim, professor? Eu queria entender melhor. Por exemplo, o atestado de saúde ocupacional. Qual o ciclo de vida dele? O prazo. 20 anos após o desligamento do trabalhador. 20 anos. Eu já posso eliminar esse documento no meu arquivo. Vocês estão vendo? Existe uma tabela. Professor, o livro de inspeção e o cartão de ponto, que é o dossiê do trabalhador. Ele é guarda permanente. Ele nunca pode ser eliminado. Nunca. Nunca vai poder ser eliminado. Existe uma tabela que diz que um documento ele nunca vai ser eliminado. E existem documentos que dizem que vai ser eliminado. Exatamente. Existem documentos que têm guarda permanente. Existem documentos que não têm guarda permanente.
Certo, gente? Então, relatórios de atividades, compra, depois de 5 anos, pode eliminar. Depois de 5 anos, pode eliminar esse documento. Certo? Tem documento que pode ser eliminado depois de 50 anos. Tem documentos que pode ser eliminado depois de 10 anos. Tem documentos que pode ser eliminado depois de 5 anos, tá, gente? 5 anos. Então, é importante a gente ter ideia da tabela de temporalidade, porque nem todos os documentos podem permanecer a vida toda dentro. Então, tem que ser pesquisado. Já pensou você joga um documento que não era para ser jogado fora? Como é que você vai recuperar aquele documento? Aí você é demitido por justa causa, aí não tem nem como. Porque se você eliminar um documento, é complicado. Por exemplo, declarações de bens e de renda da empresa, ela pode ser eliminada depois de 10 anos. Processo de concurso público, ele pode ser eliminado? Não, é permanente, para sempre. Pedido de redução, isenção e parcelamentos, pode ser eliminado depois de 10 anos. Certo? Então, cada processo desse daí o termo de posse, professor, eu só posso eliminar depois de 95 anos. Normas e regulamentos, depois de 10 anos. Então, tá aí, gente. Cada um, eu tentei trazer para vocês uma ideia do que seria essa tabela de temporalidade. Protocolo. Conjunto de operações é onde é que vocês vão mais trabalhar. O assistente administrativo trabalha muito nesse setor. Protocolo é o setor que mais tem serviço. Você quer um lugar que não fique muito tempo parado, meu amigo? Quer movimentar e levar pressão? Trabalhar com cliente? É aí, o protocolo. É o conjunto de operações e procedimentos visando o controle de documentos que ainda transmite no órgão, de modo de assegurar, garantir a imediata localização e recuperação do documento, garantindo assim o processo, a informação. O protocolo realiza as seguintes atividades operacionais: recebimento, registro, atuação, classificação, expedição ou distribuição, controle e movimentação. Tá aí. O protocolo é o conjunto de operações e procedimentos que visam o controle desses documentos, que tramitam nos órgãos, de modo a assegurar, garantir. Certo? Protocolo é um setor que vocês vão trabalhar bastante. Dica legal sobre o protocolo. A atividade de protocolo é uma atividade típica do arquivo corrente, gente. Vão tentar enganar vocês dizendo que o protocolo é uma atividade típica do arquivo permanente. Isso é fake news. Isso é mentira. Certo? Dica legal. Protocolo é recebimento. Recebe documentos produzidos pelas instituições ou aqueles produzidos ou por outras instituições de forma de encaminhar. Tá? Então, o protocolo também tem a questão do registro. Procedimento no qual o protocolo cadastra dados dos documentos, dados básicos. Cadastra um sistema de controle. Geralmente ele não é mais manual, antigamente era manual. Hoje é tudo informatizado, certo? Os dados são utilizados pela localização do documento. Você tem um número de protocolo enorme, negócio de documentos, certo? Dica legal, atuação. Documentos são transformados em processo. Em inserção de capa específica, numerações de página, atribuições, classificação no protocolo. O documento será analisado para identificar o assunto, classificando de acordo com o código de classificação desse documento, porque existe um código. Os documentos que tiverem envelopes fechados devem ser abertos no protocolo. Os únicos documentos que não são abertos no protocolo é particular e sigiloso, único. Mas todos os documentos que chegam lá é aberto. Certo? Ele precisa saber sua destinação para poder classificar. Por exemplo, o documento ostensivo que eu falei para vocês agora na aula anterior,
que é a natureza do assunto, deve ser aberto, analisado, classificado, registrado. Em relação à expedição e à distribuição, é remessa. Quem é o destinatário? Quem que vai receber esse documento? Ou analisar? Controle de movimentação, tramitação, que é uma atividade, meus queridos, que é uma atividade muito comum, certo? Uma atividade que consiste em identificar setores, certo? Pelo qual passa para recuperar esse tipo de documento, certo? E eu deixei aqui para vocês, meus queridos alunos, algumas questões para vocês fazerem em relação ao arquivo. Por quê, gente? Porque são questões de concurso que vocês precisarão, no decorrer das nossas aulas, vocês fazerem, tá? Então, eu deixei 1, 2, 3, 4 questões. Olha essa questão como tá linda, gente. Quantas fases da gestão documental? Foi um assunto agora da nossa última aula. Ó. Assinar a alternativa correta. Aí vocês vão ver qual é a corretinha dessa daí. Outra, ó. Os arquivos utilizados frequentemente pela administração são denominados. Gente, tranquilo, mamão com açúcar, ó. Aí o outro aqui, o fato do documento ter uma frequência ou possibilidade de diminuir é indicado, deverá ser reconhecido pelo arquivo corrente. Será? Aí nós temos mais outra, a última questão, sobre o arquivo intermediário, que é uma das fases do ciclo de vida, que é vocês marcarem, tá bom, pessoal? E é isso. Trouxe para vocês algumas questões. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Pratique e faça suas questões, tá bom, meus queridos alunos? Pratique bastante. Então, tchau, tchau. Até a próxima, meus queridos.